Luciano Seixas Chagas é geólogo e geofísico. Formado pela Universidade Federal da Bahia, fez mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após trabalhar 31 anos na Petrobras, migrou para a iniciativa privada, onde nos últimos 13 anos faz projetos de desenvolvimento e revitalização de campos terrestres antigos. Como analista de negócios na área de mineração, deu consultoria para companhias do porte da Vale e da Mitsubishi, entre outras grandes e pequenas empresas brasileiras e estrangeiras. Chagas não vê razão para que a Petrobras abandone o pós-sal e os campos terrestres, por causa das reservas ali existentes e também pelo efeito benéfico dessa atividade para a economia brasileira, mesmo que a partir de parcerias com o setor privado. Quanto ao pré-sal, ele considera algumas vendas, como a de Carcará, verdadeiros crimes de lesa pátria. É um erro a Petrobras se retirar do pós-sal e dos poços terrestres? A direção da Petrobras, comandada pelo senhor Pullen Parente, né, é desastrosa. Ele coloca como única opção a venda desses ativos. E vender esses ativos no momento presente vai vender por um preço baixo, que não resolve nenhuma necessidade de caixa da Petrobras e vai ter ou compradores incautos que vão prometer e não vão conseguir cumprir, porque o preço de extração, que a gente chama de break-even, é alto hoje para esses reservatórios, em torno de $45, que vai bater com o preço do petróleo, ou alguns investidores incautos vão botar dinheiro e vão se dar mal nessa aventura se comprar esse ativo por preço elevado. Tem outra solução? Óbvio que tem outra solução. Por exemplo, poderíamos, ao mesmo tempo, para e passo, hierarquizando 3 tipos de ativos, podíamos criar regulamentações diferentes para cada um, de acordo com suas especificidades e capacidade de produzir suas produtividades. Ou seja, a Petrobras entra com campo e com as facilidades de produção, todas que estão implantadas, e o cara entra com a promessa de cumprir uma curva de produção, sendo remunerado por um preço básico por uma. Os incrementos de produção possíveis, como ocorre em alguns campos que são bem tratados, seriam dados prêmios maiores para quem corre o risco, ou seja, para o sócio da Petrobras que investe. Eu estimo que a Bahia poderia estar, num modelo desse, produzindo 100 mil barris de petróleo dia, contra os 32 mil aproximadamente que produz hoje, por puro descaso, por falta de investimento de capital intensivo. Nós temos ainda imensas, eu digo imensas mesmo, reservas chamadas contingentes, que se furar novos poços, viram reservas provadas, que aliás têm decaído a nível absurdo por falta de delimitação das descobertas. E temos também volumes substantivos do pós-sal, principalmente no Nordeste, Sergipe, Alagoas e, quiçá, Bacia de Jacuípe e Pernambuco, Paraíba, com volumes muito grandes descobertos de pós-sal, algo novo em termos de geração de petróleo, que é um gerador mais novo, que já produz no Espírito Santo e em Sergipe. Portanto, esse é um país abençoado em recursos petrolíferos, além do solar e eólico, ou seja, nós somos um país rico em energia, rico em água e pobre em dirigentes. E quanto ao pré-sal? O governo do presidente Lula, gostem ou não gostem dele, não quero ter viés político no que eu digo, quando descobriu, e o Guilherme levou os mapas do pré-sal para o Lula e disse: isso é fácil de ver, não é um rio nem um mar de óleo embaixo, são estruturas com óleo como todas as outras, só que em grande quantidade e com grandes volumes, porque tinham grandes áreas e grandes alturas. Nesse momento, a República assumiu
que esse patrimônio não podia ficar sob o sistema de concessão e se propôs o regime de partilha e se propôs que a Petrobras teria 30% disso, ela podia entrar em qualquer prospecto do pré-sal com 30%, né, todo ele, e adicionalmente podia pôr mais grana, porque estava dado. O restante disso seria de uma empresa da União, PPSA, e o lucro das companhias seria da ordem de 10%, que era um lucro das companhias estrangeiras, que queriam investir realmente, sem especulação de capital no Brasil, seria um lucro fantástico. O Mar do Norte é assim. E quanto ao conteúdo nacional? Na gestão Guilherme e de técnicos da Petrobras, disse o Brasil não pode ter uma riqueza desse tamanho, de porte do Oriente Médio. Tem volumes contingentes maiores, eu diria, superiores a 120 bilhões de barris. Estou falando contingente porque não se furou poço para delimitar. E não podia ficar sem desenvolver uma indústria, uma engenharia nacional. E, aliás, pioneira, ganhando prêmios internacionais na produção de petróleo em águas fundas, cada ano ganha prêmio, e se criou o conteúdo local. Infelizmente, nós vemos essas coisas desmoronarem sobre falsas premissas. A primeira começa: a Petrobras está quebrada. Eu não vou entrar nesse detalhe, que o Cláudio já fez isso semana passada aqui. Mas, para resumir a história, a Petrobras tem 1,8 dólar para cada dólar que deve. Qual empresa quebrada que é assim? Como avalia a venda de Carcará? Trabalhei em Carcará, mapeei Carcará. Cubei volumes de Carcará, tanto calculando volumes determinísticos como probabilísticos. Os volumes determinísticos e probabilísticos têm uma convergência, o que a gente chamaria de estatística de covariância fantástica. O volume, na minha opinião, e de outros que não querem se manifestar por razões de proteção, outras que eu não vou entrar nesse detalhe, são 2 bilhões de barris de óleo recuperável. Isso é reserva. Está lá. A Statoil estimou que tinha de 700 a 1,3 bilhões de barris recuperáveis em Carcará. Se eu fosse comprador, eu diria até que seria menos. E a Petrobras vendeu esse ativo. Vendeu não. Deu não. Isso é lesa pátria. O parente está cometendo uma atrocidade. Carcará é um campo ímpar. Por que Carcará é um campo ímpar? Ele não tem contaminante como CO2 nem H2S. CO2 e H2S tornam os projetos do pré-sal caro, porque você tem que usar dutos e equipamentos especiais para não ter corrosão dos equipamentos. Carcará tem uma pressão anomalamente alta, o que justificou o parente dizer que não vende porque está desalinhado com outros negócios do pré-sal. Isso, para mim, é uma absoluta imbecilidade, e os engenheiros da Petrobras, inclusive a senhora Solange Guedes, que é um engenheiro de reservatório, sabe disso. E vende Carcará. Para piorar o crime, no próximo leilão da ANP, que vai ser um leilão de áreas unitizáveis, entre as quais está o norte de Carcará. A área unitizável é a área onde não tem risco mais exploratório. Ele disse que não vai comprar, não vai exercer o direito dos 30%. Isso é uma calhordice. Quais as consequências dos cortes drásticos dos investimentos em pesquisa? Nós estamos abrindo mão de sermos detentores de conhecimento. O CENPES, que é um centro de pesquisa, pelas informações que eu tenho, está sendo dilapidado. Como é que pode a gente ter tanto trabalho para construir um centro de excelência e deixar morrer? No institucional, o Ministério de Minas e Energia, na parte operacional, devia definir políticas claras. O que é política clara? Ele tem empresas de gente que pode fazer isso aqui. É mapear realmente o potencial brasileiro.
o Ministério da Minas e Energia jamais poderia permitir que nós tivéssemos só 9 bilhões de reserva. Nossas reservas são negativas. O Ministério das Minas e Energia jamais poderia, como um órgão maior, permitir que nosso faturamento caia. Por que nosso faturamento caiu se a gente produziu mais petróleo do pré-sal? É porque o Pedro Parente criou um mercado para concorrente. Onde já vimos isso no mundo? Quem é a empresa que beneficia o concorrente? Isso está acontecendo. Pega o faturamento bruto da Petrobras, que é um crime. Vê quanto ele está agora. Caiu de 120 para cerca de 80 e poucos bilhões de dólares. Quem ganhou esse mercado? Os caras de fora. Ganhou por quê o mercado? Porque você facilitou que ele entrasse. Aí ele começou a comprar petróleo e refinar nas nossas refinarias. Agora está comprando produto refinado e a refinaria está com capacidade ociosa. Curiosamente, parece que a única refinaria que está dando lucro é de Passadina. Pasmem. Você defende a nomeação de técnicos para cargos estratégicos no Ministério de Minas e Energia. E quanto à ANP? A ANP cabe o quê? Regular. É inconcebível que a ANP regulando, lógico que no começo tudo valia porque ninguém conhecia. Não existia cultura de petróleo no Brasil fora da Petrobras. Na ANP deveria identificar cada atividade e criar regulamentos próximos para a atividade. Você pedir um relatório de avaliação para um campo pequeno não é piada. Você tem que criar regras simples para o pequeno e o governo deve subsidiar essa atividade porque gera emprego. Você pode tornar esse mercado absolutamente atrativo. Não só perfurando poço, como desenvolvendo indústria. Tem uma indústria na Bahia, no Recôncavo, que dá dó, porque os caras criativos criando N soluções que os gringos não têm e o governo abandonando. Deveria separar campos pequenos de terra, campos de médio porte e campos de grande porte e ter cada um regulamentações distintas. A Petrobras não vai participar do próximo leilão de Carcará. Qual o prejuízo para a companhia? Quando se definiu que era pré-sal, definiu-se um polígono. Mas acontece que tem descoberta fora desse polígono. Por quê? O polígono do pré-sal admite que tem um gerador potente, tem, tanto em Campos como em Santos, como no Espírito Santo. Tem um reservatório potente, e tem, que são os microbiais. Tem um selo exuberante, que são 2.000 metros de sal. Onde não tem sal, o óleo passa por poçal, são esses poçais. O poçal que a gente tem agora é o que sobrou, o que não ficou no pré-sal. O poçal que nós produzimos antes. E tem, além disso, N fraturas, que possibilita que eu leve óleo aqui de dentro do polígono para a área fora do polígono. E tem áreas de dimensões extraordinárias. E isso está sendo colocado no leilão, agora não mais de áreas unitizáveis, mas de blocos exploratórios, e a Petrobras não vai em algumas. Por quê? Não sou contra o capital externo, não. Eu acho até que é bem-vindo, principalmente nos momentos de crise, mas não pode ser desse jeito que está sendo feito. O capital está entrando, o capital que não é risco, está entrando de uma maneira torta, ou seja, com doação que a gente está fazendo para os governos de fora.